Essas imagens são cotidianas atualmente. Nossos relacionamentos têm declinado em qualidade. Mas sempre existe no conhecimento a possibilidade de ajuste do comportamento. O poder do relacionamento será nosso foco hoje. Para tal, nos basearemos no autor. Dale Carnegie. Dale Carnegie é escritor e orador americano, chegando a ser conselheiro de líderes mundiais. Escreveu colunas em diversos jornais e teve seu próprio programa de rádio. Fundou o que é hoje uma rede mundial de mais de 2.700 instrutores e escritórios em aproximadamente 90 países em todo o mundo. A obra em questão foi escrita por Dale Carnegie em 1936 com 5.000 exemplares. Se tornou um best-seller internacional com mais de 50 milhões de exemplares vendidos em mais de 50 edições. Como fazer amigos ou influenciar pessoas é, ainda hoje, uma das mais lidas em todo o mundo. E a empresa que fundou a Dale Carnegie Training é hoje uma organização multinacional que se tornou líder mundial em treinamentos empresariais. Feitas as apresentações, vamos começar. 6 maneiras das pessoas gostarem de você. 1. Uma forma simples de causar uma boa impressão. Sorria. Um sorriso sincero abre portas, alegra as pessoas, traz leveza ao ambiente. Sorria, seja feliz no dia e no trabalho. Sua alegria trará a sensação aos clientes de falar com o próximo e não um ser frio. Um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. Provérbio chinês. E segundo o Sr. Dale Carnegie, tenho solicitado a milhares de homens de negócios que sorriam a toda hora do dia para alguém durante uma semana e voltem à classe para dizer dos resultados obtidos. O que tem acontecido? Vejamos. Eis aqui uma carta do Sr. William Bill Steinhardt, um corretor da Bolsa de Nova York. Seu caso não é único, na verdade, é típico para centenas de outros. Estou casado há mais de 18 anos, escreve o Sr. Steinhardt, e em todo este tempo raramente sorri para minha mulher. Apenas lhe dirigia 2 dúzias de palavras, desde que me levantava até que estava pronto para sair para o trabalho. E eu era das piores carranças que já andaram na broda. Desde que o senhor me pediu para fazer uma conferência sobre minha experiência com sorrisos, decidi-me experimentá-la durante uma semana. Assim, na manhã seguinte, enquanto penteava meu cabelo, olhei para minha fisionomia carrancuda no espelho e disse para mim mesmo: Viu, hoje você vai tirar essa carranca de sua fachada, custe o que custar. Você vai sorrir. E vai começar agora mesmo. Quando me sentei para o café, saudei minha esposa com um bom dia, querida, e sorri ao dizer isso. O senhor advertiu-me que ela ia ficar surpresa, mas não calculou bem a reação dela. Ficou confusa, chocada mesmo. Disse-lhe então que no futuro ela podia esperar essa atitude sempre e continuei a fazer isso todas as manhãs. Essa mudança da minha parte trouxe mais felicidade ao meu lar durante 2 meses do que o que houve no ano passado. Quando agora saio para meu escritório, cumprimento o rapaz do elevador do prédio com um bom dia e um sorriso. Cumprimento o porteiro com um sorriso, sorrio para o caixa na estação do metrô quando peço o troco. Quando chego ao andar da bolsa, sorrio para as pessoas que nunca me viram sorrir até bem pouco. Verifiquei que logo todos estavam sorrindo para mim. Trato de uma maneira carinhosa os que me procuram com queixas e lamentações. Sorrio enquanto ouço e acho que as soluções são encontradas mais facilmente. Sinto que o sorriso está me trazendo dólares, muitos dólares diariamente. Nesse caso, sorria. 2. Se você não fizer isso, você terá problemas. Guardar e lembrar o nome das pessoas é um diferencial importante se desejamos chamar a atenção de alguém. Às vezes não é fácil lembrarmos um nome, principalmente se ele é de pronúncia difícil. Em vez de tentar decorá-lo, muita gente o ignora ou chama a pessoa por um apelido mais fácil. Sid Levy,
visitou um cliente durante algum tempo cujo nome era Nicodemos Papadopoulos. Muita gente simplesmente o chamava de Nick. Levi nos relatou: eu fiz um esforço especial para dizer o nome dele para mim mesmo várias vezes antes de me apresentar a ele. Quando o cumprimentei e disse-lhe seu nome completo, ficou absolutamente surpreso. Permaneceu em silêncio durante alguns minutos. Finalmente, lágrimas escorrendo pelas faces, ele disse: Sr. Levi, nesses 15 anos em que moro neste país, ninguém fez o menor esforço para me chamar pelo nome certo. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. 3. Uma forma simples de se tornar uma pessoa sociável. Todo ser humano pede atenção. As pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas. Todo ser humano irritado busca somente um palco onde lhe seja dada a atenção que julga merecer. Uma história do Sr. Dale Carnegie. Faz pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York. E lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas, além de jardins internos. Falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar. Lá devia haver mais de uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais e falei durante horas com o botânico. Eu, meia-noite, despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito estimulante, eu era isso, eu era aquilo, e terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante? Eu? Por quê? Afinal de contas, quase nada disse. Não poderia ter dito, se eu estivesse querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como de anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte, ouvi atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Naturalmente que lhe agradou. Essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Seja um bom ouvinte. Encoraje os outros a falarem de si mesmos. 4. Como interessar as pessoas. Cada ser humano tem seu interesse. Quando usamos esses interesses alheios para alcançarmos os nossos, tudo fica mais fácil. Um dia, vi que necessitava de um favor, escreveu o Sr. Shalif. Um grande acampamento de escoteiros estava marcado para breve na Europa. E eu queria que o presidente de uma das maiores corporações da América pagasse as despesas de viagem de um dos meus rapazes. Tive a sorte de, justamente antes de ir ver este homem, ouvir dizer que ele assinara um cheque de $1 milhão, que depois fora cancelado, mas que ele ainda o tinha consigo. Assim, a primeira coisa que fiz ao entrar no seu gabinete foi pedir para ver o cheque. Um cheque de $1 milhão? Disse-lhe que nunca tivera notícia de um tal cheque e que eu queria dizer aos meus escoteiros que tinha visto um cheque de $1 milhão. Com satisfação, mostrou-me o cheque, admirei-o, pedi-lhe para contar-me tudo sobre como foi assinado. O Sr. Shalif não começou falando sobre os escoteiros, ou sobre o acampamento na Europa, ou sobre o que ele queria. Falou sobre coisas que interessavam ao outro homem. Eis agora o resultado. O homem que eu estava visitando disse então: "Oh, mas o que deseja o senhor de mim com a sua visita?" Expliquei minha missão. Com grande surpresa para mim, continuou o Sr. Shalif, não somente concedeu o que eu pedia, mas muito mais. Pedi-lhe que custeasse a ida de um rapaz à Europa, e ele mandou 5 rapazes. Além de mim,
Deu-me uma carta de crédito de $1.000 e disse que podíamos permanecer na Europa 7 semanas. Deu-me ainda cartas de apresentação para os diretores de suas filiais para que colocassem as nossas ordens, e ele mesmo encontrou-nos em Paris e mostrou-nos a cidade. Desde então, tem dado trabalho a alguns dos rapazes cujos pais estão desempregados e ainda é um dedicado nas realizações do nosso grupo. Sei, entretanto, que, se não tivesse encontrado a coisa que ele se achava interessado e não despertasse seu entusiasmo no princípio, não teria nem 1/10 da facilidade que eu encontrei. Fale em termos dos interesses da outra pessoa. 5. Como fazer as pessoas gostarem de você instantaneamente? O mais profundo princípio da natureza humana é o desejo de ser apreciado. William James, filósofo e fundador da psicologia moderna. As pessoas se consideram importantes, mas se fizermos elas realmente se sentirem importantes, abriremos um caminho para sua admiração por nós. O jardineiro e o juiz. Pouco depois de ouvir falar no como fazer amigos e influenciar pessoas, estava ajardinando a propriedade de um adorável juiz. O proprietário viera para dar-me algumas sugestões sobre um local em que desejava plantar aloendros e azaleias. Senhor juiz, disse, o senhor tem uma excelente distração. Estive admirando seus lindos cães. Penso que o senhor já conseguiu vários primeiros lugares na grande exposição canina anual do Madison Square Garden. O efeito desta pequena dose de apreciação foi grande. Sim, respondeu o juiz. Os meus cães me servem de excelente distração. Não gostaria de ver o canil? Passou quase 1 hora mostrando-me os cães e os prêmios. Ele mesmo foi buscar os pedigrees e explicou os cruzamentos responsáveis por tanta beleza e inteligência. Finalmente, virando-se para mim, perguntou, tem algum filhinho? Sim, tenho, respondi. Bem, ele não gostaria de um cachorrinho? Oh, ele ficaria muito feliz. Pois bem, vou dar-lhe um cachorrinho, disse o juiz. Começou a ensinar-me como alimentar o cãozinho. Parou um pouco. Você esquecerá de tudo quando eu lhe disser. É melhor que eu escreva. O juiz entrou, escreveu na máquina o pedigree e as instruções sobre alimentação e me entregou juntamente com o cachorrinho, que valiam $100, gastando nisso 1 hora e 15 minutos do seu precioso tempo, apenas porque expressei minha sincera admiração pela distração e empreendimentos. Faça a pessoa se sentir importante e faça-o sinceramente. 6. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. Entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Alfred Adler, psicólogo vienense. O Sr. Charles R. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi indicado para preparar um relatório confidencial sobre certa corporação. Sabia apenas de um homem que possuía os dados de que necessitava tão urgentemente. Quando o Sr. Walters entrou no gabinete do presidente da companhia, uma mulher jovem colocou a cabeça na porta e disse ao presidente que não tinha um só selo para ele naquele dia. Coleciono selos para meu filho de 12 anos, explicou o presidente ao Sr. Walters. Este falou de sua missão e começou a fazer perguntas. O industrial estava distraído, falando de um modo geral, vago. Não quis falar e aparentemente nada podia persuadi-lo a fazer isso. A entrevista foi curta e infrutífera. Francamente, eu não sabia o caminho a tomar, disse o Sr. Walters, quando relatou o caso diante da classe. Lembrei-me então do que havia ouvido da sua secretária. Selos, filho de 12 anos, e lembrei-me também de que o departamento estrangeiro do nosso banco colecionava selos de cartas que vinham de todas as partes dos continentes banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte, procurei aquele homem e mandei dizer-lhe
que tinha uns selos para seu filho. Fui anunciado com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não podia apertar minha mão com mais entusiasmo se estivesse pretendendo ir para o congresso. Irradiava sorriso de alegria. Meu Jorge vai gostar deste, dizia quando remexia os selos. E olhe este, é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre os selos e olhando um retrato de seu filho. Então ele levou mais de uma hora dando-me todas as informações que eu queria, sem mesmo sequer uma sugestão de minha parte nesse sentido. Disse-me tudo o que sabia, depois chamou seus auxiliares e formulou perguntas. Telefonou para alguns dos seus sócios, abastecendo de fatos, números, notícias e correspondência. Falando em linguagem jornalística, conseguiu um furo. Demonstra um interesse genuíno por outras pessoas. Depois de nos tornarmos agradáveis às pessoas, abrimos caminho para outro método. Como convencer as pessoas a pensarem como você? 1. Você não pode vencer uma discussão. Não pode porque, se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele é alienado. O que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você feriu-lhe o amor próprio. Ressentirá seu triunfo. E um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. O Sr. Frederick S. Parsons, um consultor sobre impostos, esteve discutindo durante uma hora com um inspetor fiscal. Um débito de $9.000 estava em jogo. O Sr. Parsons alegava que o referido débito era uma anotação errada, que nunca pagaria, que não deveria ser taxado. Taxado por engano uma ova, controveio o inspetor. Deve ser taxado. O inspetor era frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons quando narrou o caso para a classe. Foi um desperdício de justificativas e fatos. Quanto mais argumentávamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão, mudei de assunto e decidi dar atenção a ele. Suponho que este seja uma questão de menor importância, em comparação às decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o senhor é obrigado a tomar, disse eu. Fiz um estudo dos impostos, mas tive que tirar meu conhecimento de livros. O senhor o está tirando da própria experiência. Já desejei algumas vezes um lugar como o seu. Ele me ensinaria bastante. Medi cada palavra que disse. O inspetor fiscal endireitou-se na cadeira, recostou-se e falou algum tempo sobre o seu cargo, contando-me as grandes fraudes que havia descoberto. O tom de sua voz foi se tornando aos poucos mais amistoso e a essa altura já me estava falando sobre seus filhos. Quando se retirou, prometeu estudar meu caso e depois de dar-me sua decisão dentro de poucos dias. Veio ao meu escritório 3 dias depois e informou-me de que decidira relevar o pagamento como fora pedido. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. A arte da guerra, Sun Tzu. A única forma de obter o melhor em uma discussão é evitá-la. 2. Uma forma certa de fazer inimigos e como evitá-la. Galileu disse: não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Não se muda a opinião de ninguém se opondo a ela, por mais que se possa estar certo. Uma declaração do Sr. Dale Carnegie. Uma vez contratei um decorador de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, quase perdi a respiração. Poucos dias depois, uma amiga que veio nos visitar ficou olhando as cortinas. Disse-lhe o quanto ficara e ela exclamou com uma nota de triunfo: "Oh, isso é terrível! Receio que ele tenha cobrado a mais de você." Verdade? Sim, ela estava dizendo a verdade. Mas não são poucas as pessoas que gostam de ouvir verdades que podem ser reflexos sobre o seu julgamento. Assim, ser humano que sou, procurei defender-me. Salientei que o melhor só acidentalmente pode ser o mais barato.
que não se pode esperar conseguir qualidade e bom gosto artístico em Pechincha e assim por diante. No dia seguinte, uma outra amiga veio à nossa casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e expressou o desejo que tinha de conseguir tão primorosas criações para sua casa. Minha reação foi totalmente diferente. Bem, disse eu, para falar a verdade, não estou satisfeito com elas. Paguei muito caro, estou arrependido por tê-las encomendado. Quando erramos, podemos confessá-lo de nós para nós mesmos. E se formos conduzidos gentil e habilidosamente, poderemos confessar nosso erro para os outros e até sentir orgulho da nossa franqueza e sensatez. O mesmo, porém, não acontece se alguém procura impor um fato que não é do nosso agrado. Respeite a opinião dos outros, nunca diga, você está errado. 3. Se você estiver errado, admita. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos nós mesmos o que ela vai dizer? Não é muito mais fácil ouvir a autocrítica do que a condenação vinda de lábios alheios? Qualquer louco pode procurar justificar as suas faltas, e loucos fazem isso, mas reconhecer seus próprios erros, o que é muito raro, dá uma auréola de nobreza e exaltação. Uma história do Sr. Dale Carnegie. Exatamente a 1 minuto de minha casa havia um trecho de mata virgem onde um emaranhado das amoreiras se cobria de branco durante a primavera, onde os esquilos faziam ninhos e criavam seus filhotes, e onde o capim crescia até a altura da cabeça de um cavalo. Este bosque sossegado era chamado Forest Park, e era uma floresta que provavelmente não diferia muito em aspecto da que existia na tarde em que Colombo descobriu a América. Frequentemente eu passeava nesse parque com Rex, meu pequeno bulldog de Boston. Era um animal muito manso, um pequeno cão de caça incapaz de qualquer mal, e como raramente encontrávamos alguém no parque, costumava deixar que Rex andasse solto, sem mordaça e sem coleira. Um dia encontramos lá um policial montado que andava procurando uma oportunidade de dar a demonstração de sua autoridade. Como é que o senhor deixa o cachorro solto correndo no parque, sem coleira nem focinheira? Censurou-me. Não sabe que isto é contra a lei? Sim, eu sei, respondi brandamente, mas não pensei que pudesse haver qualquer inconveniente aqui. O senhor não pensou? O senhor não pensou? A lei não dá a mínima pelo que o senhor pensa. Esse cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Desta vez vou deixá-lo em paz, mas se encontrar de novo aqui, sem focinheira nem coleira, o senhor terá que se explicar perante o juiz. Com humildade, prometi obedecer. E na verdade obedeci, por algumas vezes. Mas Rex não gostava de focinheira, eu tampouco. Assim, uma tarde resolvemos nos arriscar. Tudo corria às mil maravilhas quando sucedeu o imprevisto. Rex e eu corrimos por cima do morro e lá, subitamente, para meu espanto, vi uma majestade da lei cavalgando um cavalo baio. Rex ia na frente, seguindo diretamente para o policial. Fui pego em flagrante. Sabia disso. Resolvi não esperar que o policial começasse a falar. Fui mais rápido que ele e disse: Senhor policial, fui pego cometendo uma falta. Sou culpado. Não tenho desculpas nem justificativas. O senhor me advertiu na semana passada de que se eu trouxesse este cachorro aqui outra vez, sem focinheira nem coleira, seria multado. Bem, agora, começou o policial num tom delicado. Sei que é uma tentação deixar um cachorrinho como este correr aqui, quando não há ninguém no parque. Certo, é que é uma tentação, mas uma tentação que fere a lei, repliquei. Bem, mas um cachorrinho como este não vai fazer mal a ninguém, argumentou o policial. Não, mas pode matar os esquilos, retruquei. Ora, penso que o senhor está levando a coisa muito a sério. Vou ensinar-lhe o que deve fazer. Deixe-o correr lá no alto do morro, onde não posso vê-lo, e esqueceremos tudo isso. O policial, um ser humano, queria sentir-se importante. Assim, quando comecei a condenar-me, o único meio pelo qual ele podia alimentar sua vaidade era tomar uma atitude magnânima.
mostrando-se clemente. Se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. 4. Um pingo de mel. Um pingo de mel pega mais moscas que um galão de fel. Abraham Lincoln. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você conseguirá conquistá-lo para seu modo de pensar. Pois repreendedores, patrões e maridos exigentes, esposas ranzinzas, deviam compreender que as pessoas não gostam de modificar suas ideias. Elas não podem ser forçadas a concordar com você ou comigo, mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos, cada vez mais gentis, cada vez mais amistosos. O Sr. O.L. Straub, engenheiro, pretendeu uma redução no aluguel da casa. E sabia que o proprietário era um indivíduo intratável. Eu lhe escrevi, disse o Sr. Straub, uma explicação que fez perante a classe, notificando-o de que ia deixar o apartamento logo que o contrato expirasse. A verdade era que eu não queria mudar. Desejava ficar se conseguisse uma redução no aluguel. Mas a situação parecia sem esperanças. Outros inquilinos tentaram o mesmo e nada conseguiram. Diziam todos que o proprietário era um homem muito difícil de se tratar. Mas, disse eu para mim mesmo, estou participando de um treinamento para aprender como lidar com as pessoas. Por isso, vou experimentar meus conhecimentos com este homem e ver quais os resultados. Em companhia do secretário, o proprietário veio ver-me logo que minha carta lhe chegou às mãos. Recebi-o à porta com um cumprimento amável. Enchi-me de boa vontade e entusiasmo. Não comecei falando sobre o exagero do aluguel, mas sim sobre quanto eu gostava daquele prédio de apartamentos. Creia-me, fui sincero na minha apreciação e generoso no meu elogio. Cumprimentei-o pelo modo como dirigia o prédio e disse-lhe que gostaria de continuar no apartamento por mais um ano, mas não podia. Evidentemente, ele nunca tivera uma semelhante recepção por parte de um inquilino. Dificilmente sabia o que fazer com ela. Então, começou a contar-me sobre seus transtornos. Queixou-se dos inquilinos. Um lhe havia escrito 14 cartas, algumas das quais muito insultantes. Um outro o ameaçou de rescindir o contrato, a menos que o proprietário fizesse o homem que morava no apartamento de cima deixar de roncar. Que alívio, disse ele, possuir um inquilino satisfeito como o senhor. Então, sem que eu lhe pedisse coisa alguma, ofereceu-se para fazer uma pequena redução no aluguel. Desejei mais, disse quanto me era possível pagar e ele aceitou sem a menor relutância. Quando se despedia, virou-se para mim e perguntou: que pintura deseja que eu mande fazer no apartamento? Se eu tivesse pretendido obter a redução do aluguel pelo método usado pelos outros inquilinos, tenho certeza de que teria fracassado do mesmo modo que eles. Foi a aproximação amistosa, simpática e apreciadora que me deu o êxito. Comece de uma maneira amistosa. 5. O segredo de Sócrates. Uma resposta não, diz o professor Overstreet, é uma desvantagem mais difícil a ser vencida. Quando uma pessoa diz não, todo o seu orgulho, toda a sua personalidade exige que continue coerente consigo mesmo. O orador hábil consegue logo de início uma série de respostas afirmativas. Ele orienta assim, no sentido afirmativo, todo o processo psicológico dos ouvintes. Existe um homem em meu território a quem a nossa companhia estava ansiosa por vender, diz Joseph Street, vendedor da Westinghouse. Durante 10 anos, o meu predecessor o visitou sem conseguir vender-lhe alguma coisa. Ao tomar conta do território, procurei-o insistentemente durante 3 anos sem obter dele uma só encomenda. Finalmente, após 13 anos de visitas e propostas de venda, ele aceitou comprar alguns motores. Se estes o contentassem, eu tinha certeza de que seria feita uma encomenda de mais de 100. Era a minha esperança. Perfeitos os motores? Eu sabia que todos eles deviam ser perfeitos. Assim,
Quando procurei, 3 semanas mais tarde, eu estava muito animado. Mas não elaborei nessa animação, pois o engenheiro-chefe me cumprimentou com esta comunicação desconcertante. Alison, não posso comprar os outros motores que ainda estão com você. Por quê? Perguntei estupefado. Por quê? Porque seus motores esquentam muito. Não posso colocar a mão sobre eles? Eu sabia que não havia nenhuma vantagem em discutir. Procurei, pois, afastar para o mais longe possível da coisa. Assim, pensei logo em conseguir o máximo de respostas sim, sim. Bem, agora, Sr. Smith, disse eu, estou inteiramente de acordo com o senhor. Se os motores estão aquecendo demais, o senhor não deve comprar mais nenhum deles. O senhor precisa de motores que não esquentem além dos limites apresentados pelo regulamento da National Electrical Manufacturers Association. Não é um fato? Concordou que era. Consegui dessa forma meu primeiro sim. O regulamento da associação diz que os referidos motores, quando em trabalho, podem ter uma temperatura de 72 graus Fahrenheit acima da temperatura do ambiente. Não estou certo? Sim, concordou. Isso está inteiramente certo. Mas seus motores esquentam muito mais. Não discuti com ele. Apenas perguntei. Qual é a temperatura do salão em que estão os motores? Oh, retrucou ele. Cerca de 75 graus Fahrenheit. Muito bem, prossegui. Se o salão da fábrica tem 75 graus e o senhor acrescenta 72 graus, terá um total de 147 graus Fahrenheit. Não pelará sua mão se a colocar debaixo de uma torneira de água quente a 147 graus Fahrenheit? Novamente ele disse sim. Não seria, sugeri eu, boa ideia não colocar as mãos sobre tais motores? Acabou confiançando. Penso que o senhor tem razão. Continuamos conversando por mais alguns instantes. Chamou então seu secretário e ordenou uma encomenda no valor de aproximadamente de $35.000 para o mês seguinte. Até que eu chegasse a compreender que não há vantagem alguma em discutir, perdi anos de trabalho, perdi inúmeros negócios, os quais somados se elevam a alguns milhares de dólares. E muito mais interessante, e muito mais proveitoso, ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e procurar conseguir que ela diga sempre sim, sim. Sócrates ganhava debates com as pessoas sempre formulando perguntas que as pessoas tivessem que responder sim, sim. Aquele que anda leve vai longe, provérbio chinês. Faça a outra pessoa dizer sim, sim imediatamente. 6. A válvula de escape para lidar com reclamações. Seja um bom ouvinte. Todos procuramos aqueles que possam escutar sobre nós, nossas ideias, vitórias e queixas. Ouça sem preconceitos limitantes e você pode ficar em uma posição privilegiada. Deixar a outra pessoa falar ajuda em situações familiares e profissionais. Barbara Wilson relacionava-se muito mal com sua filha Laurie. O relacionamento se deteriorava pouco a pouco. Laurie, que fora uma criança serena e complacente, tornou-se avessa à cooperação e às vezes provocadora. A Sra. Wilson passava-lhe sermões, ameaçava, punia, sem sucesso. Certo dia, disse a Sra. Wilson, em uma de nossas classes, simplesmente desisti. Laurie tinha me desobedecido e fora para a casa de uma amiga antes de terminar seus afazeres domésticos. Quando voltou, eu estava prestes a estourar com ela pela 1000ª vez, mas não tive forças para isso. Limitei-lhe a olhá-la e a dizer: Por que, Laurie? Por quê? Laurie percebeu o estado em que me encontrava e com uma voz calma perguntou: Quer mesmo saber? Fiz que sim com a cabeça e Laurie contou-me, primeiro hesitando, depois com uma fluência impressionante. Eu nunca lhe prestara atenção, nunca a ouvira. Sempre lhe dizia para fazer isto ou aquilo. Quando sentia necessidade de conversar comigo sobre as coisas dela, sentimentos, ideias, interrompia com mais ordens. Comecei a compreender que ela precisava de mim. Não como uma mãe mandona, mas como uma confidente, uma saída para suas confusões de adolescente.
e tudo que eu fazia era falar, falar, quando deveria ouvir. Nunca ouvi. A partir daquele momento, fui uma perfeita ouvinte. Hoje ela me conta o que lhe passa pela cabeça e nosso relacionamento melhorou de maneira imensurável. Ela se tornou de novo uma colaboradora. Deixe que a outra pessoa fale mais. 7. Como obter cooperação? Não venda as pessoas, deixe que elas comprem. Quando chegamos a uma conclusão que achamos que é nossa, a aceitação não sofre resistência. Tomemos o caso do Sr. Eugene Wesson. Ele perdeu um sem número de milhares de dólares de comissões antes de aprender essa verdade. O Sr. Wesson vendia esboços para um estúdio que fazia desenhos para estilistas e fabricantes de tecidos. O Sr. Wesson visitou semanalmente durante 3 anos um dos principais estilistas de Nova York. Nunca se recusou a receber-me, disse o Sr. Wesson, mas nunca comprava. Sempre passava os olhos sobre meus esboços muito cuidadosamente e dizia: "Não, Sr. Wesson, acho que não queremos nada hoje." Depois de 150 fracassos, Wesson compreendeu que devia estar atolado num tipo de rotina mental. Assim, resolveu dedicar uma noite em cada semana ao estudo de como influenciar o comportamento humano e como desenvolver novas ideias e gerar novos entusiasmos. Teve então estímulo para procurar uma nova aproximação. Escolhendo meia dúzia de esboços que os desenhistas ainda não tinham terminado, dirigiu-se para o escritório do comprador. "Quero pedir-lhe um pequeno favor, se possível", disse. "Aqui estão uns esboços incompletos. Poderia, por favor, dizer como eles poderiam ser terminados, de modo que pudessem servir para o senhor?" O comprador olhou para os esboços um momento sem pronunciar uma palavra, e depois disse: "Deixe-os comigo alguns dias, Wesson, e venha ver-me depois." 3 dias depois, Wesson voltou, pegou as suas sugestões, levou novamente os esboços para o estúdio, que foram terminados de acordo com a ideia do comprador. O resultado? Todos aceitos. Desde então, o comprador encomendou-lhe muitos esboços, todos desenhados de acordo com as suas ideias. "Compreendi porque fracassei durante anos em minhas tentativas para vender àquele cliente", garantiu o Sr. Wesson. "Eu lhe pedia que comprasse o que eu acreditava que ele devia comprar. Fiz então justamente o contrário. Pedi-lhe que me desse as suas ideias. Sentiu que era ele quem estava criando os desenhos, e era ele mesmo. Eu não tive que vendê-los. Ele comprou." Deixe as outras pessoas acharem que a ideia é delas. 8. Fórmula que faz maravilhas por você. Cada ser está interessado em seu próprio ponto de vista. Quando conseguimos enxergar o ponto de vista do outro, abrimos uma janela para sua compreensão e harmonização. O Sr. Sam Douglas, de Hempstead, Nova York, costumava dizer à esposa que, a seu ver, ela passava muito tempo trabalhando no jardim, arrancando ervas daninhas, pondo fertilizantes, cortando o gramado 2 vezes por semana, e alegava que, apesar de seus esforços, o jardim continuava o mesmo de quando haviam mudado para aquela casa 4 anos antes. Naturalmente, ela se sentia magoada com seus comentários, e cada vez que ele voltava a fazê-los, a noite para ela estava arruinada. Depois de participar do treinamento do Sr. Dale Carnegie, o Sr. Douglas compreendeu como tinha sido tolo durante aqueles anos. Nunca lhe ocorrera que dava prazer à esposa trabalhar daquela maneira, e, por certo, apreciaria um elogio por seu empenho e dedicação. Certa noite, após o jantar, a esposa disse que iria arrancar algumas ervas e convidou-o para acompanhá-la ao jardim. A princípio, ele recusou, mas depois de pensar melhor, saiu logo atrás e começou a ajudá-la. A esposa ficou visivelmente feliz, e juntos passaram uma hora trabalhando duro numa conversa agradável. A partir de então, ele passou a ajudá-la na jardinagem, fazendo-lhe elogios sobre seu trabalho, pois o jardim andava bonito de se olhar, mal lembrando um chão que anteriormente parecia concreto. Resultado, uma vida mais feliz para ambos,
porque ele aprendera a ver as coisas do ponto de vista dela, ainda que o assunto fosse unicamente ervas daninhas. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. 9. O que todos querem? Se colocar o mais rápido possível no lugar do seu interlocutor e compreender suas atitudes, nos coloca fora de sua mira rapidamente. Nunca reaja instantaneamente. Pare, escute e seja empático. Joyce Norris, uma professora de piano de St. Louis, Missouri, contou-nos como contornou um problema que, em geral, os professores de piano têm com suas alunas. Babette tinha unhas excessivamente compridas. Essa era uma grande desvantagem para quem desejava desenvolver adequadamente os hábitos de um pianista. A Sra. Norris contou o seguinte: eu tinha certeza de que as unhas compridas dela seriam um obstáculo à sua formação. Durante nossas considerações, antes mesmo de ela começar a ter aulas comigo, procurei não fazer nenhuma referência às unhas. Não queria desencorajá-la a realizar as lições, e eu mesma sabia que ela não aceitaria perder aquilo de que tanto se orgulhava e que tanto trabalho lhe dava para se tornar atraente. Depois da primeira aula, quando senti que havia chegado o momento certo de tocar no assunto, disse-lhe: Babette, você tem mãos bonitas e belas unhas. Se quiser tocar piano a ponto de desenvolver seu talento, pois você é capaz e sei que gostaria de explorar essa capacidade, certamente se surpreenderia em ver quão mais rápido e fácil seria se cortasse um pouco mais as unhas. Pense um pouco sobre isso, está bem? A fisionomia da moça não expressou outra coisa senão recusa. Conversei também com a mãe dela sobre a situação, mencionando novamente a beleza que eram aquelas unhas. Outra reação negativa. Evidentemente, as unhas bem cuidadas eram importantíssimas para Babette. Na semana seguinte, Babette voltou para a segunda aula. Para minha surpresa, as unhas haviam sido aparadas. Elogiei-a por ter feito esse sacrifício. Agradeci também à mãe por ter influenciado Babette, mas a resposta dela foi a seguinte: nada tem a ver com isso. Babette decidiu-se por conta própria e risco. Essa é a primeira vez que ela corta as unhas atendendo ao pedido de alguém. A Sra. Norris ameaçou Babette? Teria ela dito que recusaria dar as aulas à aluna caso ela não cortasse as unhas? Não, nada disso. Ela deixou Babette saber que as unhas eram belas e que cortá-las significaria um sacrifício. E insinuou: sou solidária com você. Sei que não será fácil, mas isso lhe proporcionaria um maior desenvolvimento musical. Seja solidário com as ideias e desejos das outras pessoas. Considerações finais. Ao final de tudo aqui tratado, deve-se fazer algumas considerações. Toda essa técnica de nada serve se não for considerado os benefícios de todos. Usado em benefício próprio perde o sentido e não se sustenta. Será compreendida como manipulação barata. Para que funcione, é necessário estar aberto à mudança, encarar nossas dificuldades e dispondo a resolvê-las. Nada de realmente relevante se aprende em curto tempo. É necessário perseverança, determinação, paciência, prática. Fica também as considerações do professor e filósofo Leandro Carnal. Eu posso ter duas opções: ou a mudança passa por mim, ou eu a gerencio. Ou eu faço, ou ela fará por mim. Porque não importa, se eu ficar bem paradinho, a mudança continua, porque a mudança atinge até o que não tem consciência, como pedras e plantas. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Mudar hábitos, mudar relações, mudar propostas. Não mudar é fatal. Estude, faça exercícios, tente, mude, faça isso. Você vai repetir o mesmo adiante. Não mudar é fatal. Mudar é mudar-se, reinventar-se. Quem não se reinventa em amizade, no emprego ou no casamento, esgota essa possibilidade rapidamente. O homem que com consciência e ação está se esculpindo,
como a sua grande obra, tornar-se sua própria obra, tornar-se a pessoa que investe nisso. Este é um momento bom para pensar isso. Essa é a diferença. Mudem, tornem-se diferentes, pode mudar, ou achem felicidade na repetição, que é também possível. Achem felicidade em ser comum, achem felicidade na repetição do óbvio, achem felicidade que fazia a felicidade de gente. E este é o momento para fazer essa reflexão. A reflexão do quanto eu quero aprofundar, transformar, do que está ao alcance da minha mão. Uma das coisas mais fascinantes da vida é isso. Pense nesse projeto adiante, neste projeto que vocês possam fazer e que entendam que o tempo pode ser circular e pode ser um recomeço a qualquer instante. E insistir. Como tudo que é importante na vida, tem que insistir muito, muitas vezes. A recompensa por essa escolha é a vida que vale a pena ser vivida. E hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. E no final deixamos 3 frases para pensar. A primeira, fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo. O Cortella nos faz pensar em algo interessante. Fazer nosso melhor nas condições que temos, porque a condição em si não é um obstáculo para a falta de empenho. Não sabemos quando ou se teremos condições melhores no futuro, e se chegarmos a obtê-las, poderemos fazer melhor ainda. Segundo, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Albert Schweitzer, Nobel da Paz, 1953, professor e médico. Depois que se morre, é um novo momento, outro desafio. Mas deixar que certas coisas morram em nós enquanto neste plano, esperança, capacidade, vontade, coragem, perseverança, aí se encontra a verdadeira tragédia. Morremos verdadeiramente antes mesmo de tal condição. Terceiro, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, fazer um novo fim. Chico Xavier. Chico Xavier, um grande ser humano pelo que fez e como fez. Ele sabia que com o passado só se pode aprender. Lamentá-lo é perda de tempo. Mas a magia da vida é que a qualquer momento se pode modificá-la e escrever um novo fim. Só depende de cada um. O que importa na vida não é o simples fato de ter vivido. A diferença que fizemos na vida dos outros vai determinar a importância da vida que conduzimos.